Graça e paz a todos, mais uma vez eu estou aqui para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Hoje eu quero falar com você a respeito de um assunto que, quando muitos se deparam com esta situação, ao qual eu quero descrever aqui agora, não sabem o que fazer, não têm maturidade necessária e suficiente para lidar com ela, que é a afronta. Nós, apesar de sermos cristãos, salvos em Cristo Jesus, nós estamos suscetíveis e sujeitos a sermos afrontados o tempo todo, no trânsito, no trabalho, em casa, na rua, na escola. E o tempo todo nós nos depararemos com afrontas espirituais, afrontas essas que são ocasionadas ou provocadas pelo próprio inimigo da nossa alma, para tirar a nossa paz, a nossa alegria, para tirar ali o nosso momento de santidade com o Senhor. E quando eu digo que muitos não têm maturidade suficiente para enfrentar as afrontas, eu estou aqui sendo sincero. Eu estou falando a verdade. Por quê? Tem muitos cristãos que não estão programados para serem afrontados. Dentro da igreja, por exemplo. Tem cristãos que não sabem lidar com uma situação, e quando estão dentro da igreja, e ali eles passam por uma situação, independente de qual seja, e ali eles entendem que eles foram ali afrontados, ou que foram rejeitados, ou qualquer outro tipo de situação. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja e não têm maturidade suficiente para sofrer rejeições, para poder enfrentar decepções, pessoas que não conseguem ouvir um não, que não estão preparadas espiritualmente nem emocionalmente para serem rejeitadas, para serem ali exortadas. A primeira atitude é se levantar. Se levantar contra o irmão, contra a irmã, contra o pastor. Acabam rebatendo aquela situação como se estivesse diante de um inimigo. No trânsito. Cristãos que no trânsito, quando ali acabam sendo afrontados por alguém ali, por algum motivo que acabou acontecendo, acabam revidando da mesma maneira, com palavras de baixo calão, com arrogância, no trabalho, e assim sucessivamente. Pessoas que não estão preparadas e não têm maturidade para enfrentar as afrontas. E nós vemos que Jesus nos ensina de uma maneira diferente, de uma outra forma. Nós que somos cristãos, nós precisamos ter a mente de Cristo e agirmos como certamente Ele agiria numa situação como essa. Eu quero meditar com você no capítulo 12 do livro aos Hebreus, capítulo 12, Epístola aos Hebreus, a partir do versículo 1, que diz assim:
Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado, que tão de perto nos rodeia, e deveremos correr com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentando-se à destra do trono de Deus. Vejamos bem, o versículo 1 diz assim: nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. O que o escritor aos Hebreus está querendo dizer aqui? Que nós, como cristãos, nós não podemos agir como a maioria. Nós não podemos ser iguais a todo mundo. Se as pessoas te afrontam com palavras de baixo calão, se as pessoas elas te ofendem, te xingam, você como cristão, você vai agir da mesma forma? Você vai rebater essa afronta da mesma maneira? Claro que não. Por quê? Porque nós estamos rodeados de uma grande quantidade de testemunhas, como escreveu o escritor da Epístola aos Hebreus. Por que nós estamos rodeados? Porque nós temos que fazer a diferença. Nós, como servos do Senhor, nós temos que agir como Cristo certamente agiria. E não ficar por aí revidando a todo tempo as afrontas que nós viermos a enfrentar. Na continuação do versículo 1 do capítulo 12, a parte B diz assim: que deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Muitas pessoas, por falta de maturidade, quando estão diante de uma situação como essa, de afronta, de acusação, não sabem como agir e acabam se embaraçando nessa situação. Não sabem como se portar, não sabem como falar, não sabem como reagir. Falta paciência, mansidão. Sabe por quê? Porque nós não podemos aceitar sermos igual ao mundo. Nós não podemos aceitar sermos iguais a todo mundo, a todos que estão aí. Nós temos que ser diferentes, nós temos que ter a mente de Cristo na nossa vida. Nós temos que agir como Cristo certamente agiria, fazendo a diferença, para que todos aqueles que estiverem de redor de nós, que são as testemunhas, que o versículo 1 do capítulo 12 da Epístola aos Hebreus está dizendo, para que elas olhem em nós e vejam a diferença em nós. E não venhamos deixar que as afrontas do inimigo nos leve a nos prender a esse embaraço. E que devemos correr com paciência a carreira que está proposta para nós. Nós precisamos ter paciência. Sabe por quê? Porque para cada situação, para cada momento, o Senhor sempre entrará com providência. Mas nós precisamos permanecer como servos, como cristãos, como servos do Senhor Jesus. E temos que agir como Cristo certamente agiria. O versículo 2 diz assim, que precisamos olhar o tempo todo para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Então, quando nós estivermos diante de uma situação de afronta, de acusação, não vamos descer o nosso nível ao nível daquele que está nos acusando, que está nos afrontando. Não vamos nos nivelar a ele. Pelo contrário, vamos mostrar que no Senhor Jesus, na pessoa de Cristo, nós somos superiores, nós somos melhores, que nós fazemos a diferença o tempo todo. O qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentando-se à destra do trono de Deus. Jesus, ele não deixou
que ninguém, que nada tirasse o foco do seu propósito, daquilo que havia sido proposto a ele realizar e fazer. Ele sabia que o que viria depois seria muito melhor e maior do que a cruz, as afrontas, as acusações, as humilhações. O mesmo digo para você. Nós precisamos agir como tais. Nós precisamos agir com sabedoria. Não podemos agir como todo mundo, tentando resolver as coisas com arrogância, com ignorância, com brutalidade. Nós precisamos agir com espírito de mansidão, com sabedoria e maturidade. Nós precisamos ter sabedoria para isso. Nós precisamos buscar essa sabedoria que é proveniente de Deus, que é proveniente do Senhor. Sabedoria que produz paciência, paciência que produz experiência, experiência que produz maturidade. E nós só vamos encontrar isso no Senhor. É no Senhor que nós vamos encontrar essa sabedoria verdadeira que provém da parte do Senhor, que provém da parte de Deus. Não vamos ficar por aí rebatendo as afrontas do inimigo. Não vamos ficar por aí agindo como tais. Não podemos. Não podemos nos sentir mal quando nós formos contrariados, rejeitados. Tem pessoa que não aceita ser contrariado, mas isso pouco importa para o Senhor. Pouco importa. A rejeição você ser contrariado. Isso não quer dizer que você é pior do que os outros, pelo contrário, é a maneira como você reverte a situação que vai dizer quem você realmente é. Tenha a mente de Cristo. Busque a sabedoria divina do Senhor. E não seja igual a todo mundo. Saiba que toda afronta, ela vem para te desestabilizar, para te desmoralizar, ela vem para te humilhar e para tentar fazer com que você saia da sua natureza normal, para que você perca o teu espírito de mansidão, a tua paz. Então, não deixe que as afrontas do dia a dia roube de você o que você tem mais de precioso, que é a presença de Cristo na tua vida, o brilho de Cristo na tua vida, para que quando as pessoas olharem para você, elas não te acusem mais, elas não digam que você é uma coisa que você não é. Pelo contrário, seja diferente, faça diferente, seja a diferença, não seja igual a todo mundo. Fique com esta palavra. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor.